Olá, na aula de hoje a gente vai fazer uma pausa naqueles parsers preditivos que a gente estava olhando na última aula para ver um outro assunto que é a tradução dirigida por síntese, que também é relacionado com a análise sintática. Então a ideia da tradução dirigida por síntese é associar ações às regras de produção da minha gramática. E daí, à medida que que o parser for fazendo a análise sintática, né, reconhecendo lá a entrada que foi passada para o compilador, ao mesmo tempo que vai verificando se aquele programa está bem escrito, né, ele vai executando essas ações que estão associadas às regras da gramática. Que fazem essas ações? Bom, elas podem fazer o que eu quiser, né? Desde inserir símbolos na tabela de símbolos, quer dizer, eu estou na análise sintática ali, reconheci que uma variável foi declarada, eu posso colocar uma ação para inserir então esse símbolo lá na tabela de símbolo, essa variável na tabela de símbolos. Posso fazer também coisas mais complexas, como por exemplo, construir a árvore sintática, né? A outra coisa, obviamente, que eu posso fazer é já ir traduzindo o meu código, e é por isso que a técnica se chama tradução dirigida por sintaxe. A maioria das ferramentas, né, que permitem eu especificar uma gramática e gerar parsers automaticamente, essas ferramentas também permitem que, ao eu especificar a gramática da linguagem, eu também especifique essas ações que vão ser executadas à medida que o programa de entrada for reconhecido. Bom, vamos dar uma olhada nessas coisas então. Então, a tradução dirigida por sintaxe ou sintaxe, né? Tem o nome tradução, né, na técnica, porque a ideia seria eu traduzir, né, ou gerar código juntamente com a análise sintática. Mas conforme eu falei para vocês, bom, essa técnica pode ser usada para coisas bem simples, desde contar as palavras que eu tenho lá no meu programa, até coisas mais complexas como gerar código, né? Então a ideia é que eu vou associando essas ações eu vou implementando lá na ferramenta as regras de produção da minha gramática e ao mesmo tempo eu vou associando então ações que vão ser executadas à medida que essas regras de produção forem processadas, né? Bom, então essas ações podem fazer qualquer coisa, desde contar palavras até gerar código, certo? Além de associar ações às regras de produção da gramática, né, eu também posso... Muitas ferramentas também permitem que eu adicione atributos às regras. E daí é a mesma coisa, né? À medida que o parser for analisando lá as regras da gramática, ele vai também, além de executar essas ações semânticas, ele também pode ir inicializando esses atributos. Vamos dar uma olhada num exemplo bem simples. Aqui eu fiz uma pequena gramática, né, que ela serve para declarar uma variável, né? Então D é a declaração de variável. Para declarar uma variável eu digo o tipo, seguido do nome da minha variável e depois ponto e vírgula, né? Os tipos que eu tenho aqui são simplesmente float e int. Então é uma gramática bem simples, correto? Agora, aqui eu tenho, além das regras da minha gramática, eu tenho ações semânticas e atributos associados a essas regras, né? Então a ideia é mais ou menos o seguinte, ó, quando é que essas ações são executadas, né? Então elas são executadas à medida que o parser for reconhecendo a entrada. Então vamos supor que eu declarei lá, o meu programa é int x ponto e vírgula, né? Então eu vou chamar a regra D vai expandir o T, né? Como eu declarei int, né, o T vai ser expandido para int, vai reconhecer esse int da minha entrada. Notem que agora, né, eu tenho uma ação semântica que está do lado desse int. Então a ideia agora seria eu executar essa ação que vai pegar o atributo tipo da minha regra T e vai associar ele com a palavra mágica int. Bom, depois que eu executei essa regra, significa que eu
terminei de expandir o meu T, eu volto para essa posição aqui, né? Em seguida, eu vou reconhecer o meu identificador, correto? Que é o X, vou reconhecer o ponto e vírgula, tirei da minha entrada e agora eu tenho essa outra ação semântica aqui para executar. O que ele está fazendo aqui? Está adicionando na tabela de símbolos, o lexema reconhecido pelo ID. Então eu estou supondo que a minha ferramenta, quando reconhece o identificador, tem um atributo lexema ali, né, que fica a string reconhecida. Mais ou menos parecido com aquilo que a gente viu que o JavaCC faz, né? O atributo, aquele image do token, seria nessa linguagem aqui o lexema, né? E depois está inserindo, então está inserindo na tabela de símbolos a string reconhecida pelo identificador, né? No caso X. E aqui eu estou inserindo na tabela de símbolos também o tipo desse X, que é int, né? Lembra que esse atributo tipo aqui, a gente inicializou ele com int. Então notem que eu tenho uma gramática. Então o que faz esse exemplo, né? Eu associei regras, ações semânticas às regras de produção dessa gramática, né? E essas ações o que fazem? Servem para inserir na tabela de símbolos as variáveis que foram declaradas nesse meu programa. Esse exemplo é bem simples, né? Vamos dar uma olhada em outros exemplos agora em seguida. Antes disso, vamos olhar alguns conceitos, né? Então, primeiro, quando a gente lê sobre tradução dirigida por síntese nos livros, aparecem vários conceitos, né? Eu queria falar rapidamente a respeito de alguns deles. Primeira ideia de esquema de tradução. Esquema de tradução é essa extensão aí que a gente viu da gramática livre de contexto, que permite eu associar atributos e ações semânticas às regras da minha gramática. Então aquilo que eu tinha aqui nesse slide é um esquema de tradução. Quando a gente fala de atributos, existem dois tipos de atributos, a gente chama de atributos sintetizados e atributos herdados, né? Então o atributo de uma regra S qualquer, ele é sintetizado se ele é calculado apenas através dos atributos dos seus filhos. O que são os filhos, né? Então, se eu tenho uma regra do tipo A gera... Se eu tenho uma regra do tipo A gera BC, BC são os filhos de A, correto? Então, um atributo do A ele é sintetizado se o valor dele é calculado em cima dos filhos, de valores que são reconhecidos pelos filhos. E os atributos herdados... Então, um atributo S ele é herdado se ele é calculado usando os atributos dos irmãos ou do pai de S, né? Então, no caso, se eu pegar aqui o C, um atributo do meu C, quem são os irmãos de C? O irmão de C é o B, né? E o pai de C, obviamente, é o A. Então, C tem um atributo herdado se ele é calculado baseado em valores de B ou valores de A. Grafo de dependência. Bom, grafo de dependência é a ordem em que são executadas aquelas ações semânticas. Como a gente viu que em algumas ferramentas eu posso ter atributos herdados e sintetizados, né? E tem uma ordem para calcular esses atributos, pode acontecer que a ordem de cálculo desses atributos seja um pouco diferente da ordem de reconhecimento ali da minha entrada. Então o grafo de dependência é a ordem em que são executadas aquelas ações semânticas e inicialização dos atributos. Então a ideia é que eu gero a árvore sintática ou reconheço a minha entrada e ao mesmo tempo eu gero esse grafo de dependência que depois é executado. Né? Mas no nosso caso, na verdade, olhando para as ferramentas que a gente vai... que é o JavaCC, né? Na verdade, tudo é executado como se fosse uma busca em profundidade. Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês. Então aqui tem um outro exemplo que eu vou mostrar na prática, certo? Que é a ideia... essa é uma gramática para reconhecer operações infixadas, né? Operadores infixos, por exemplo, 1 mais 2, e a ideia é que ao processar essas expressões com operadores
infixos, ele vai transformar isso aí para operações pós-fixas. Ou por exemplo, né, 1 mais 2, quando passar por essa gramática, ele vai gerar o código 1, 2 mais. Ou seja, ao invés do operador ser infixo, ele passa a ser pós-fixo. Qual a utilidade disso, né? Bom, vocês sabem, vocês já viram o exemplo da máquina de pilha, né? Quando eu trabalho com uma máquina de pilha, é muito mais fácil eu ter as expressões numa notação pós-fixa, né? Porque depois eu posso simplesmente ler ela da esquerda para a direita e gerar o código automaticamente, né? Por exemplo, se eu encontro 1, é push 1, né? Push 2 e depois a operação add. Então a ideia dessa gramática, ó, notem que ela tem duas ações semânticas aqui, e a ideia é que ela ela reconhece operador, expressões escritas com os operadores de forma, né, infixa. Opa, por exemplo, 1 mais 2 vezes 3, né? E transforma isso para pós-fixo, por exemplo, 1, 2 mais 3 vezes. Vamos dar uma olhada, uma maneira de perceber. Bom, isso que eu expliquei, né, é o que faz essa gramática aqui com essas ações semânticas. Mas notem que eu tenho, então, essas operações aqui no meio da gramática. Vamos dar uma olhada como isso é executado, né? Então eu montei aqui no outro slide uma árvore sintática para essa expressão aqui, ó, 7 menos 5 mais 3. E notem, né, que eu fiz a árvore sintática baseada nessa gramática. Por exemplo, o E expande para TR, né? Então o E expande para TR. E notem que eu coloquei essas ações semânticas também na minha árvore sintática. Por exemplo, o R expande para o PT, daí ele tem essa ação e depois tem um outro R, né? Então, olha, o R aqui, ó, ele expande para o P, expande para o T, depois ele tem aquela ação semântica e depois ele tem o R. E, bom, aqui tem o outro R e ele acaba, então, reconhecendo essa entrada. E aqui está a minha árvore sintática com as ações semânticas. Bom, eu tinha comentado sobre o grafo de dependência, né? Para a gente, o grafo de dependência, quando a gente trabalhar no JavaCC, vai ser sempre uma busca em profundidade, né? Olhem aqui, se eu fizer uma busca em profundidade na minha árvore, ó, e executar essas ações, vocês vão ver que eu vou obter a expressão no formato pós-fixo, né? Então vamos acompanhar aqui, né? Então comecei no E, fui para T, daí fui para o 7, daí notem que aqui eu tinha um print 7. Bom, voltei para o T, fui para o E aqui em cima, agora eu tenho o R, fui para o OP, depois do R eu fui para o T reconheceu o 3, e daí depois eu fui para esse print 5. Voltei de novo para o T, voltei para o R, e notem que agora eu tenho print menos. Voltei para cá para cima, vim para esse R, agora eu reconheci a soma, agora desci para o meu T, reconheci o 3, né? Passei para cá, notem que eu tinha o print 3. Agora voltei para o meu R, notem que eu tinha um print mais. E agora percorri aqui, vazio, terminou a minha entrada. Então notem que executando essas ações semânticas, a expressão que era 7 menos 5 mais 3, ela virou 7, 5 menos 3 mais, que é a versão pós-fixa da expressão de entrada. Eu tenho aqui, ó, uma implementação no JavaCC desse exemplo para vocês darem uma olhada. Então, só para ver, então, obviamente, no JavaCC eu posso adicionar, então, ações semânticas. As ações semânticas no JavaCC obviamente, são código Java, certo? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Então, a primeira regra daquela gramática era E gera TR, certo? Né? Então, E, como é um não terminal, vira uma função.
E daí eu fiz chamadas para os não terminais T e R e depois final de arquivo. Notem que aqui, depois do final de arquivo, eu botei uma ação semântica. Eu botei um print vazio ali só para imprimir uma nova linha, porque quando eu executo esse programa, se eu não faço isso, ele cola ali o terminal bem no final da expressão e fica difícil de enxergar. Então notem que eu adicionei uma ação semântica aqui bem simples, que faz um print, né, um print de um /n, de uma quebra de linha, após ele reconhecer todo o programa de entrada. Isso aqui era uma coisa que não tinha no programa inicial, eu botei para que o meu programa em JavaCC ficasse um pouco mais bonitinho. Então, notem que ele vai seguindo, então, o reconhecimento, né? E quando é que ele vai executar esse print aqui? Ele vai chamar a regra R, depois ele vai chamar a regra T, vai reconhecer toda a regra T, depois vai chamar a regra R, vai reconhecer todo o R, depois ele vai reconhecer o EOF, e só depois ele vai me imprimir essa nova linha. A outra regra que eu tinha era o quê? A regra R, né? Que reconhecia um terminal operador, depois chamava o T, depois eu tinha o print, né? Para imprimir o operador, ou seja, eu primeiro reconhecia o operador e imprimia ele só depois de reconhecer o T, né? Por quê? Porque o T é o segundo argumento do meu operador. Então, como eu estou gerando a notação pós-fixa, eu tenho que imprimir o operador só mais tarde, correto? E daí, depois de imprimir o operador, eu tenho um R ou vazio. Como é que fica a implementação disso em JavaCC? Bom, eu tenho a regra R, né? Depois eu tenho um operador, depois eu tenho uma chamada para o T, depois eu botei o print, né, aquele ali, depois eu tenho o R e a interrogação é o ou vazio, correto? Notem que para imprimir o operador eu usei aquele tipo do JavaCC que é o token, né? Então eu declarei uma variável token T aqui em cima, usei ela aqui embaixo para pegar o que foi reconhecido por operador, certo? E estou usando esse T para imprimir o operador só depois do reconhecimento do segundo argumento, que é T. E lembrando, né, o atributo image do tipo token é o que contém a string reconhecida aqui por esse token, ou seja, o operador. E daí depois eu tenho, né, simplesmente a última regra aqui, que é T gera num, e depois tem uma ação semântica para imprimir esse número, né? Então, a regra T, um não terminal T, vira uma funçãozinha, e daí a única coisa que eu tenho dentro dessa regra é o token num, que eu estou guardando na variável T, que é um token, estou fazendo isso para depois do reconhecimento poder imprimir esse token na tela. Vamos dar uma olhada nisso, então, aqui. No exemplo, ó, notem aqui, eu tenho um exemplo em JavaCC, que vocês já viram, é a classe principal. A única diferença que eu fiz aqui, ó, é que ao invés de ler um arquivo, eu estou lendo, então, a minha entrada do system.in. Então, ao invés de passar um arquivo, né, para o compiladorzinho, isso aqui está permitindo que eu digite a entrada ao invés dele ler a entrada num arquivo. E aqui ele simplesmente está chamando a primeira regra da gramática, que aqui eu chamei de tradução, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, os operadores que eu defini é o mais, menos, vezes, divisão, e o número é só um dígito, certo? Bem simplesinho. E aqui embaixo, na minha implementação, ó, eu tenho exatamente aquelas regras lá que eu mostrei no slide. A única diferença é que ao invés da primeira regra eu chamar de E, eu chamei de tradução aqui, não sei porquê. Mas aqui estão todas aquelas outras regras que estavam no slide. Agora, se eu for lá no meu terminalzinho, eu posso compilar, né, com o JavaCC, aquele tradução.jj. E agora eu chamo Java tradução
e ele fica esperando a entrada, né? Se eu digitar, por exemplo, 2 mais 1 2 mais 1 menos 4 e der o Enter, ele vai imprimir isso aí na notação pós-fixa. Como ele esperava final de arquivo, né, eu tenho que dar agora um Ctrl D para sair. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como usar essas ações semânticas para construir uma árvore sintática e também, a partir da árvore sintática, como gerar código a partir da árvore sintática, tudo isso usando tradução dirigida por sintaxe. Era isso por hoje, até mais e um abraço.